Olá, meus amigos, nós estamos aqui para mais uma aula e sejam bem-vindos a mais um aprendizado da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar cultura bíblica. Eu sou o professor André Soares, professor aqui no Instituto EDUC, FAEDUC, Faculdade e Instituto, que tem prezado pelo desenvolvimento espiritual, desenvolvimento intelectual do vosso conhecimento. Então, neste dia, nós vamos estudar um pouco e entender melhor como que era a cultura bíblica. Este estudo se faz necessário porque, entendendo a cultura dos povos da Bíblia, nós passamos a entender melhor o seu contexto, passamos a entender melhor os textos das Sagradas Escrituras. Então nós vamos compreender um pouquinho. Acompanha comigo aqui no slide para nós entendermos. Cultura bíblica é um assunto ligado à antropologia da religião, que por sua vez é uma das inúmeras ramificações da ciência antropológica. Independente da cultura em que está inserida a religião, é um componente cultural de grande importância e influência. Nós sabemos que hoje existe uma influência, de muitos ramos ateístas, porém, uma coisa que eles não podem refutar é a existência da religiosidade do ser humano. Antropologicamente, já é provado que o ser humano é um ser religioso, ele é um ser que tem fé. Então, isso está em todas as culturas, em todos os pensamentos dos homens. A religião é um fator muito importante. Tanto dentro de uma cidade, por exemplo, uma região urbana, quanto o homem beirando aí a selvageria, ele tem uma forma de crença, uma forma de crer. Então, a fé é algo imprescindível, algo muito importante ao ser humano. Por isso que a cultura bíblica ela está inserida dentro do contexto de antropologia da religião. Vamos entender um pouquinho o que é cultura, o que é antropologia, o que é a teologia e a etnoteologia, para nós entrarmos nesta aula. Então, cultura é o conjunto de comportamentos, valores, crenças, tudo que compõe um povo, seja regional, seja estadual, nacional, mundial. Então, está ligado a todo o conjunto de crença, valores que uma sociedade ela possui. Há elementos importantes numa cultura que são valores, conhecimentos, crenças, artes, moral, alimentação, língua, leis, costumes. Quaisquer hábitos e habilidades estão inseridos dentro da cultura, significa a palavra cultura. E, na realidade, essa palavra tem diversas definições dentro do campo da antropologia. Vamos ver o que estuda a antropologia? Bom, palavra é uma junção de duas palavras gregas, antropos e logia, ou logia, se preferir. Antropos, homem. Logia, estudo. Então é o estudo acerca do homem. Mas um homem em que sentido? Então nós temos ali o comportamento. A antropologia, um dos ramos da antropologia, estuda o comportamento do povo. É uma área mais externa, superficial, mais fácil, É aquela parte que é o primeiro encontro, do estudo acerca do homem, é exatamente essa parte comportamental, que vai ser mais visual, superficial. Temos os valores culturais de um povo. Esses valores são firmados sobre a sua noção daquilo que é bom e daquilo que é melhor. Os valores culturais são para adequarem ao padrão de vida de um povo. Então, valores culturais também é uma área estudada dentro da antropologia. Lembrando que, em relação à cultura, em relação ao estudo antropológico, não existe cultura melhor ou pior, Por quê?
porque dentro do campo e do estudo antropológico, essa cultura veio se desenvolvendo com o passar do tempo, sendo inserida naquela sociedade. Então, os valores que eles têm é devido a essa sua vivência. As crenças, crença é a noção daquilo que é verdadeiro. Constitui-se a crença básica de um povo no que vê verdade fundamental. E a cosmovisão, que é a percepção daquilo que é real, né? É a visão que aquela sociedade tem do mundo, né? Cosmo, mundo. Então é a visão que eles têm, a visão que como eles entendem e enxergam o mundo que estão vivendo. Vamos entender um pouquinho mais da antropologia, né? Como já estamos comentando, a antropologia ela tem diversos ramos. Então, se nós formos falar da antropologia como a parte física, a parte biológica, então existe esta linha. Existe a linha também sociológica, psicológica. Então, dentro da antropologia, nós temos a antropologia cultural, que ela estudará o homem a partir da sua cultura. Então ela vai analisar quais que são os conjuntos de valores, crenças, os hábitos, as alimentações que aquele homem pertencente a determinada sociedade ele tem. E a partir daí ela faz uma pesquisa, ela faz o seu projeto, né, de como esse homem vive. Então, é uma área muito importante dentro da antropologia. Outra área da antropologia é a antropologia filosófica. A antropologia filosófica, ela vai estudar o homem, pretende estudar o homem como um todo, espírito, alma e corpo, né? Então, ela vai estudar como que este homem pensa também, como que o homem, o que está na mente deste homem. Então ela vai procurar essa parte metafísica do homem. Por que o homem pensa de determinada maneira, né? O homem daquela sociedade, daquela cidade, daquele estado, por que ele tem esse costume? Então vai estudar a partir do pensamento humano. Temos também a antropologia teológica. A antropologia teológica é o estudo a partir da Bíblia, vamos colocar nesses termos, né? É o homem a partir de Deus e da criação, a partir do que a Bíblia fala acerca deste homem. Então esses são alguns ramos da antropologia que estudamos, inclusive dentro da nossa área, que é teologia. Olha ali, a teologia antropológica traz a doutrina do homem, abrangendo sua criação, origem, natureza, a unidade da constituição do homem e a queda do homem e o pecado. Então, a antropologia bíblica ou antropologia teológica vai estudar o homem a partir de sua criação e ver como que foi a caminhada deste homem. E sabemos e entendemos, pelo que estudamos, a sua queda e também a restauração vinda mediante a Cristo. A antropologia cultural, já comentamos aqui, estuda o homem a partir da sua cultura, e a antropologia da religião é o ramo da antropologia que é dedicado ao estudo das crenças religiosas do povo, dos povos, né? A religião é a maior expressão de crença. A religião é a instituição social universal. Então, a antropologia da religião vai estudar a partir da religiosidade. Por exemplo, por que determinada religião, ao passar na frente do seu templo, da sua igreja, eles fazem sinais. Por exemplo, a religião, o catolicismo, por que todos os católicos, ao passar na frente de uma igreja, eles fazem o sinal da cruz? Então, o antropólogo, ele vai estudar qual que era o motivo, qual que é o fato, por que eles fazem, onde originou este costume. Então, a antropologia da religião estuda o homem a partir da sua religiosidade. Vamos ver agora 6 funções da religião na cultura. Ela é muito importante, ela é extremamente importante, ela tem contribuições fenomenais. Olha ali, primeira, psicológica. Então, o ser humano que ele tem uma crença,
que ele segue ele tem um segmento religioso, o seu psicológico ele tende a ser melhor. Por quê? Porque ele não vai ser, será menos propício ele entrar em, por exemplo, brigas, discórdias, bebedeiras e até suicídio, né? Já percebeu-se, já fizeram-se estudo que pessoas que têm uma religião, eles têm uma melhora nessa questão psicológica. Então, isso até os médicos, né? Quando a pessoa às vezes está passando por momentos difíceis, eles até orientam também a pessoa se apegar a alguma crença. Sacralização, né? A santidade, né? Então, o sagrado, né? A religião tem essa função dentro da cultura. Identificação, identidade, por exemplo, a cultura brasileira, nós temos aí uma identificação, é uma cultura cristã, a grande maioria do seu povo. Transcendental, né? A religião ela transcende tempo, espaço. Profética, então a religião tem no seu escopo a profecia, né? Tende a ser profética, escatológica. Maturação, maturidade, se preza dentro de uma religião, você obedecer, crer, desenvolver-se. Teologia e seus campos. Bom, a palavra teologia, ela vem de duas palavras gregas também, theos e logia, estudo acerca de Deus. Como estudar Deus? Estudamos Deus a partir da sua revelação, seja a revelação geral, a criação, a natureza, porque os céus proclamam a sua glória, ou seja a sua revelação escrita, palavra inspirada. A história dos povos também, somente a história de Israel, nós vemos a revelação de Deus. Então, assim estudamos este campo chamado teologia, que é muito amplo e tem as suas ramificações. Por exemplo, um dos seus estudos é a teologia sistemática. O que se estuda dentro da teologia sistemática? Teologia sistemática é a sistematização dos temas que a Bíblia ensina, os tópicos. É pegado o assunto, é pego os assuntos e dividido em tópicos que se encaixam dentro daquele mesmo assunto. Então, é essa sistematização dos temas. Por exemplo, um dos temas, antropologia bíblica, cristologia, teologia própria, teontologia, né, o estudo do ser de Deus, pneumatologia, e entre outros temas da teologia sistemática. Temos também a teologia exegética. Exegese significa extrair, exegese, extração do original. Então, na exegese, teologia exegética, estudam-se os textos a partir dos seus originais. As três principais línguas que foram escritas a Bíblia: hebraico, aramaico e grego. Então, procura esse entendimento mais próximo dos originais, fazendo assim a exegese dos textos para a interpretação, para a tradução e depois a aplicação. Temos a teologia histórica também. A teologia histórica estuda o desenvolvimento da história teológica, o desenvolvimento da história do cristianismo, história da igreja, história das religiões. Então é o campo histórico da teologia. A cultura fala muito da teologia histórica também. E teologia prática, parte prática da teológica, parte homilética, hermenêutica, é a parte evangelização da teologia na prática. Etnoteologia, vamos entender o que é etnologia? É o estudo diferencial das culturas dos diversos grupos étnicos e especialmente das sociedades tecnológicas tradicionais, revelando as variedades consideráveis dos comportamentos e dos sistemas de valores. Então, o diferencial de cada cultura é o estudo étnico, etnológico.
Visando que a teologia também tem uma grande importância nesse estudo, criaram o termo etnoteologia, que seria a junção desses dois temas. E etnoteologia é a disciplina que estuda a culturalização, separação da cultura e contextualização teológica. Cada cristão aprende sua teologia num conjunto cultural e logo começa a ver o comportamento, a ver seu comportamento dentro de um campo cristão. Lembrando, dentro desse tema, por exemplo, que pode acontecer, e na verdade acontece justamente por essa questão da diferencial da cultura, que pessoas da mesma religião, pessoas com a mesma crença, por morar, por viver em países diferentes, ou até estados diferentes, ele tem uma forma diferenciada de ver e de viver a sua religião. Por quê? Ela foi influenciada pelo meio que ela está vivendo, pela cultura que ela está vivendo. Por exemplo, se nós pegarmos cristãos, né, protestantes, evangélicos do nordeste do país e pegarmos cristãos sulistas, você verá que eles são diferentes na sua maneira de enxergar o cristianismo, as doutrinas. Por quê? Pelo fato da influência do meio. E nós somos influenciados pelo meio que vivemos. A cosmovisão. Cosmovisão é a visão do mundo, é como nós percebemos as coisas que estão à nossa volta. Então é como nós vemos o mundo que vivemos. E a teologia transcultural. É importante essa questão da transculturalidade da teologia, justamente pelo fator que eu mencionei aqui, a questão da etnoteologia. Como pode uma pessoa do mesmo segmento, só que de países ou regiões diferentes, terem pensamentos diferentes? É por isso que a teologia, as doutrinas bíblicas, teológicas, elas são transcultural, elas transcendem, né, a cultura. É por isso que há uma unidade, uma uniformidade na teologia como estudamos. E a teologia transcultural, para que ela seja boa, né, nós precisamos levar em conta algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa é não seguir a cultura, e sim o que a Bíblia diz. Então a base é bíblica e não a cultura. Por exemplo, a base não é nordestina ou sulista, a base é a Bíblia. Então temos que partir da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é a fonte de inspiração para a teologia transcultural. Ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo e somos guiados por ele, com certeza ele iluminará os textos bíblicos, porque os textos já estão revelados, já foram inspirados aos profetas, aos apóstolos escreverem, está revelado, e agora precisamos de iluminação, clareza dentro desses textos para compreender a vontade de Deus. Ela precisa ser supracultural, como já estamos comentando. Não é a cultura que define a teologia. Então, para ser boa, ela precisa ser transcultural. Não depender de cultura A ou B, e sim ter uma base sólida. Ela precisa também ser histórica e cristológica, ou seja, hoje nós vivemos um tempo onde querem inovar muitas coisas e esquecem das bases históricas, esquecem do foco cristológico, porque aparecem pessoas que querem criar, né? Como diz um amigo, quer reinventar a roda, né? Então, não precisamos, porque nós temos uma base histórica muito ampla e basta nós firmarmos e conhecermos ela para poder, a partir dela, sim, melhorar o conceito, melhorar o conhecimento, não ficar também preso a pensamentos apenas históricos, mas temos que ser
cada vez mais melhorar os nossos conceitos acerca da Bíblia, acerca da palavra. Tem que ser progressivo. E cristológico, né? Então, hoje nós vemos uma teologia humanizada, humanística, né, materialista, e a boa teologia é aquela que Cristo é o centro. Transmissão cultural e o Império Romano. O que é cultura bíblica? A cultura bíblica, na verdade, é como uma parcela de todo o cultural dos povos semitas. Na verdade, existia uma cultura semita que tinha áreas religiosas específicas. A Canaã é a das que mais se identifica com a Bíblia. O que é cultura bíblica ou povo semita, né? Então nós vamos esclarecer, né? Cultura bíblica é cultura dos povos da Bíblia e o povo semita é aquele que mais é mencionado na Bíblia Sagrada. Quem que são os semitas? Semitas são os descendentes de Sem. Então eles tomam esse título, né? Semitas. Então você vai pegar ali Sem, Cã, Jafé, e aí você vai ver os descendentes dele e a Bíblia vai seguir pela linha semita, embora vai falar também de Cã, através de Canaã, que é a região para onde os semitas vão. E nessa região terá alguns conflitos entre os semitas, entre os povos de Canaã, né? As fronteiras de transmissão cultural entre o Oriente e o Ocidente. A difusão desses povos, desses vários modelos do cristianismo, deu-se por caminhos diferentes e vários deles tiveram a ver com os conteúdos greco-romanos. A cultura greco-romana, ela influenciou muito, principalmente o Novo Testamento. Então, o movimento cultural oriental começou a se mover em direção ao Ocidente e teve a cultura grega com espaço cultural, mas a romana, sociopolítico. O Império Romano era herdeiro dos projetos e das promessas da cultura helenística. A cultura grega contribuiu muito para a intelectualidade, o desenvolvimento intelectual, busca pelo conhecimento, e a cultura romana contribuiu muito na questão social e política, desbravadores de ruas, estradas, comércios. Então a movimentação se tornou muito melhor, leis. Olha lá, esse novo tipo de cristianismo tinha as seguintes características: uma comunidade cada vez mais formada por gentios. Quando a igreja começa, ali no livro de Atos, nós vemos a história da igreja ali no livro de Atos, nós vemos que a princípio os judeus faziam maior parte do grupo que compunha o cristianismo. Porém, com o passar do tempo, nós vamos ver que os povos gentios, ou seja, os povos que não são judeus, passaram a entender o evangelho e seguir a Cristo. A língua grega, em vez do aramaico, a língua grega era uma língua falada mundialmente na época. O aramaico falado apenas pelos povos judeus, pelos povos da Palestina, da Síria, né? Temos apenas esta região, era muito específica a língua. Já o grego era uma língua falada mundialmente por causa da helenização. Incorporação da cultura urbana helenístico-romana em vez da cultura rural palestínica. Então essa cultura urbana, comércios, essas movimentações, viagens, incursões para guerras, então isso fez com que o evangelho fosse transmitido mais facilmente. Um centro de liderança centrado progressivamente em Roma ao invés de Jerusalém. Vemos Paulo, com interesse de chegar a Roma, justamente por ser o império, como se fosse a capital mundial da época e da região, porque a difusão do evangelho ali, a partir de Roma, seria muito a nível mundial, porque muitas pessoas chegavam a Roma para conhecer, para comércio, era um centro religioso e comercial
Então, Jerusalém já era um lugar mais atingido apenas pelos povos judeus. A institucionalização progressiva da função episcopal, ao invés da sacerdotal, né? Ecumenismo cultural, culturas todas juntas, todas ali reunidas, então foi muito importante. Habitações e relacionamentos familiares dos povos bíblicos. Vamos conhecer um pouco, neste momento, como que esses povos viviam, como que esse povo da Bíblia ele vivia. A moradia deles, a princípio, como nós vamos ver registrado no início das Escrituras, eram as tendas. Então, pelo fato de serem nômades, né, não ficavam por muito tempo em um lugar, viviam em viagens, em busca de alimento, em busca de água, em busca de uma vida mais tranquila, onde tem a fonte para a sobrevivência, eles habitavam em tendas. Temos na Bíblia o primeiro, né, a construir tendas foi Jabal, né, filho de Caim, foi o pai dos que habitam em tenda, foram os primeiros povos que nós vemos registrado, biblicamente falando, que eles habitavam em tendas, era um povo nômade, buscavam lugares melhores para que tivesse melhor condição de vida. As tendas, material simples, né, peles de animais, e fácil, né, de montar e desmontar, facilitava a vida deles. Também as cavernas também, né, habitações que eles optavam muitas vezes. Posteriormente a isso, quando o povo deixou um pouco de ser nômade, fixou-se em uma região, a partir daí construindo, né, procurando melhorar a condição da sua vida localmente, sem a necessidade de mudar-se, constrói-se as casas, passam a construir as casas. Israel é um povo com este perfil. Nós vemos que Abraão, Isaac e Jacó habitavam em tendas, foram para o Egito, após sair do Egito ficaram 40 anos no deserto habitando em tendas, e quando entram em Canaã, eles vão passar a construir suas casas. Então Israel, quando estabeleceu-se em Canaã, deixa de ser nômade e passa a buscar uma vida mais estável. Assim as casas tomam o lugar das tendas como moradia. A maioria dos lares das pessoas do povo constituía de uma peça só ou quarto. Então a casa era uma forma simples, né? Construída ali com pedras, existia uma janela, essa janela não tinha o objetivo de iluminar a casa, como nós vemos na nossa cultura hoje. O objetivo daquela janela era ventilar a casa, geralmente um cômodo ali, né? Apenas um quarto e uma área para receber os amigos, que seria jantar, né? Na sua casa. Também eles faziam geralmente um espaço acima, né? Como se fosse uma laje, vamos dizer assim. E eles tinham que lembrar sempre, né, de quando viviam em tendas. E na festa das tendas, né, festa de Sukkot, eles armavam suas tendas, às vezes nessa parte superior ou na frente da sua casa. A unidade familiar, como que era a composição familiar? Bom, entendemos pela Bíblia que a primeira instituição divina é o casamento. O casamento foi a primeira instituição divina. Deus formou o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só e fez uma adjuntora idônea para ele. Então, o casamento é a instituição divina, a primeira, né, a ser instituída por Deus. O homem e a mulher transformam-se num núcleo familiar, uma só carne, e posteriormente vêm os filhos que são herança do Senhor. Vamos ver alguns problemas familiares que eram enfrentados na época. Então, um dos grandes problemas que eles tinham era a inexistência de filhos, quando uma mulher era estéril. Então, isso era um grande problema, porque eles entendiam que eles deveriam multiplicar-se, povoar a terra. E
só era visto um homem, uma mulher próspero naquela época que tivesse filhos, que tivesse muitos filhos. Então ele era conhecido como um homem próspero. Se ele tivesse casa, filhos, uma família completa, ele era visto como um homem abençoado, uma mulher abençoada. Quando não existia isto, o oposto acontecia, era visto como uma maldição na família por não poder gerar. Outro eram os filhos rebeldes. Os filhos rebeldes. Então nós vemos na Bíblia alguns filhos, como Finéias, Manassés, pessoas que foram rebeldes, pessoas que, os filhos de Samuel, trouxeram problema para os seus pais. Também a poligamia, pelo fato da esterilidade ser existente, a cultura, como eles valorizavam muito filhos, o que aconteceu foi o desenvolvimento da poligamia. Porque quando uma mulher não poderia gerar filho ao seu marido, ele geralmente tomava, às vezes, a concubina ou uma outra mulher para poder ter filho. Há quem diga que a poligamia foi aceita por Deus no Antigo Testamento. Eu já ouvi alguns pregadores falando assim, foi aceita no Antigo Testamento, mas não é aceita agora. Isso é um grande erro. Na realidade, a poligamia foi historiada apenas, foi registrada na história. Porém, Deus nunca projetou, nunca esteve no projeto de Deus. Isto é especificamente uma falha do ser humano, um erro. Porque Deus fez um Adão e uma Eva. E manteve ali no jardim, E, a partir deles, filhos. Não foram duas esposas para Adão. O próprio Jesus, ele vai falar isso aos discípulos e aos saduceus, aos fariseus. Vai dizer assim, no princípio não era assim. Ou seja, no princípio não tinha divórcios, repúdios, não era assim. Então Jesus retorna ao original. Isso é muito importante, que é o quê? O marido e a mulher. Casamento indissolúvel. Outro problema era a rivalidade entre os filhos, principalmente questão da primogenitura, desejar a bênção do pai. Então havia muita rivalidade. Temos um caso aí que cogitam que desde o ventre, que é Esaú e Jacó, porque Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, por isso seu nome ficou sendo Jacó, aquele que agarra, aquele que segura calcanhar. Outro problema, a morte do marido. O marido era o principal mantenedor da casa. Quando este morria, geralmente os filhos ficavam para cuidar da mãe, porque o trabalho era um trabalho mais braçal, então os homens eram aqueles que proviam para a casa. Então nós vemos que quando acontecia a morte do marido, um grande problema se acarretaria. Nós temos aí a história no livro de Ruth, Elimeleque morrendo, e também seus filhos, Malom e Quilion, e isso trouxe grande problema, para a Ruth, para Noemi, para a Orfa. Então, perder aqueles que mantinham a casa. Temos também morte de um profeta, Obadias, ficando dívidas para sua mulher, para os seus filhos, os credores querendo levar os seus filhos como pagamento, mas através do profeta houve a multiplicação do azeite. Então a morte do marido dentro dessa cultura era muito problemática. E o adultério, a traição, o adultério também era um problema, visto que a lei dizia não adulterarás. Mulheres, casamento e divórcio. Vamos entender um pouquinho como funcionava. A forma patriarcal de vida era comum em Israel, nos povos bíblicos. Por quê? Pela aquela questão de o serviço braçal, o homem que tinha aquele comando, aquele controle maior. Vamos ver o conceito de Deus. Isso é o que aconteceu dentro da história, o homem tomando primazia sobre a mulher. Mas vamos ver qual que é o conceito de Deus sobre a mulher.
A mulher, bem como o homem, foi criada à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Então, de nenhuma forma ela é menor que o homem. Deus não criou a mulher para ser inferior ao homem, ambos igualmente importantes. Também se esperava que a mulher tivesse autoridade sobre a criação. O homem e mulher devem compartilhar a autoridade. Ela não pertence somente ao homem. Então, por que aconteceu essa mudança, onde o homem toma a primazia da mulher? Isso tudo aconteceu por causa da queda do homem. Olha, quando Adão e Eva pecam, o que Deus vai falar para a mulher? O teu desejo não será para ti, mas o homem te dominará. Então isso aconteceu por causa do pecado. Porém, quando Cristo vem, há uma restauração. E se você ler o que Cristo fala, o que Paulo fala, você vai observar que Cristo restaura a dignidade da mulher, e Pedro também vai falar que ela é nossa co-herdeira, né? Ela é nossa irmã que herdará juntamente conosco. Então vale ressaltar aqui que a Bíblia, o conceito de Deus sobre a mulher, é que ela, de igual forma, está tendo autoridade, tem autoridade, pois foi criada à imagem e semelhança de Deus. O noivado e o casamento dentro das culturas bíblicas. A Bíblia divulga com nitidez as intenções de Deus para o casamento. Deus quer que o homem e a mulher se realizem tanto espiritual como sexualmente. Jesus reafirmou o significado do casamento. Ele censurou a atitude dos judeus para o repúdio e o divórcio e desafiou os parceiros conjugais a viverem em harmonia. Então nós temos inclusive um livro na Bíblia que fala desse amor, essa paixão, que é o livro de Cantares de Salomão, que mostra o casamento dentro do Éden. Deus fez o casamento para ser pleno, para que o homem tivesse satisfação psicológica, física, sexual, espiritual. Então Deus quer que o homem tenha uma vida de deleites, de prazer, de alegria, de felicidade, e não crises existenciais. Então, os judeus, eles tinham esse conceito, por causa de uma interpretação errônea da própria Escritura, tinham um conceito, uma linha de pensamento na época de Cristo, de que poderia repudiar por qualquer forma. Alguns colocam divorciar. É até interessante nós colocarmos aqui o exemplo, o significado de cada palavra. Porque nas traduções bíblicas, tudo foi traduzido como divórcio. E demonizaram aí, o divórcio, vamos colocar esses termos, e esquecem do repúdio. O que é o repúdio? O que é o divórcio? Repúdio vem da palavra apostasion, que quer dizer o estado de separação. E o que é divórcio dentro do contexto bíblico? Divórcio é a carta de divórcio, é a carta que permitia à mulher ter um novo cônjuge. Na nossa cultura, divórcio tornou-se uma palavra total, Esquecem do repúdio. Então, qual que é o problema que nós vemos hoje? Muitas pessoas estão vivendo repudiadas. Mas para mostrar para a sociedade que está tudo bem, elas continuam de mão dadas, mas quando entram dentro da sua casa, elas já não vivem mais junto. Um não fica no mesmo cômodo que o outro, já não dorme no mesmo quarto que o outro. O que eles estão vivendo? Um estado de repúdio, um estado de separação, a apostasia. Justamente para não divorciar e achar que há algum problema familiar ali. Mas eles vivem uma vida infeliz, insatisfeita. O que acontecia no tempo bíblico? Os homens muitas vezes repudiavam as mulheres e não davam carta de divórcio. De sorte que eles já tinham tido algumas mulheres, estavam em novo casamento e agora, para eles tudo bem, sociedade patriarcal, mas para as mulheres eram interrompidos os sonhos. E é por isso que Moisés deu a carta de divórcio. Colocou na lei a carta de divórcio. Mas a carta de divórcio não era um escape, não era a primeira saída.
era por causa da dureza de coração do homem. E Jesus repreendeu os judeus, inclusive os discípulos falaram, mas se este é o caso do homem, então não convém casar, por causa da linha de interpretação. Qual que eram as linhas de interpretação? Uma dizia que o homem poderia separar-se por qualquer coisa. Qualquer coisa feia que ele achasse na mulher, ele poderia separar. A outra dizia que essa coisa feia, que está lá dentro do contexto bíblico, né, Deuteronômio, era o adultério, que o homem só poderia separar mediante a adultério. Então Jesus vai equilibrar, Jesus vai mostrar que no princípio não era assim. Então o homem deve casar-se e manter-se casado. Sabemos que na sociedade existe também alguns problemas que ocasionam e vem a ter o divórcio. Tá certo? É bom entender essa questão entre repúdio e divórcio para nós melhor compreender os contextos bíblicos, porque Paulo vai ter uma outra visão. Vai mostrar que se o marido não consente em viver com a mulher, estes não devem viver juntos, porque Deus nos chamou para ser livre e não preso. Tá certo? Então é um termo bem amplo, a questão do casamento no contexto bíblico. Eu convido você a fazer seus estudos, aprofundar, ver as duas linhas de pensamento, escola de Léo, escola de Shammai, ver os contextos atuais. É muito importante nós melhorar o nosso conhecimento dentro desse tema. Sempre quando a gente entra nas aulas presenciais dentro desse tema, praticamente a aula para, né? Porque há muitas dúvidas, muitas perguntas, e aí vai meia hora, 30, 40 minutos, só falando sobre casamento, que é um tema muito importante. O matrimônio, dentro do matrimônio, quais são as verdades bíblicas? Ele foi estabelecido por Deus. Então, uma instituição divina. Casamento, união do homem com uma mulher. Este é o conceito bíblico que pregamos. Casamento é a união do homem com uma mulher. A realização sexual. Então, prazer sexual foi algo que Deus deu aos homens. Então, a sexualidade tem que ser realizada, satisfeita. O próprio Paulo vai colocar, né, que o homem não detém o poder sobre o seu corpo, mas a mulher e vice-versa. Tem que ser marcado pelo amor e um dever a cumprir. É interessante que dentro do contexto da cultura judaica, não realizar, não ter ato sexual, privar a esposa do ato sexual, é considerado um pecado muito grave, que esse é um dever do homem. E isso nós vemos lá em 1 Coríntios 7, que o dever do homem e o dever da mulher como marido e como mulher. Então, dentro da cultura bíblica também há vestes, a maneira que eles se vestiam, túnicas, como que era a túnica do homem, da mulher, separada por um cinto, as túnicas sacerdotais. Então, eu convido você a ampliar o seu conhecimento dentro desta área do conhecimento bíblico, que é a cultura. A partir da cultura você vai entender muitos textos. Você vai entender por que Jesus disse, por exemplo, vocês comem mosquito e engole camelo. Aí você vai entender que mosquito era um menor animal impuro, camelo era o maior, e que Jesus estava dizendo a vocês, se preocupam com os mínimos detalhes e estão tropeçando nas coisas grandes. Por que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, por exemplo, não és quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei? Uma questão cultural. Águas carregadas de sódios e mornas que vinham de Herápolis para Laodiceia causavam ânsias, eram usadas às vezes até para pessoas que estavam com problemas no estômago para provocar o vômito. Então Jesus usa esses termos, e a Bíblia vai colocar esses termos ligados à cultura, e quando nós entendemos a cultura daquele povo, nós temos uma clareza no que significa os textos bíblicos. Eu te convido a aprofundar o teu estudo dentro do tema cultura bíblica. Eu quero agradecer sua presença nessa aula,
e dizer a você que venha conhecer um instituto, o FAEDUC, instituto e faculdade que tem prezado pelo conhecimento, pela formação, tem se preocupado em criar meios, métodos, metodologias acessíveis para que você aprenda e desenvolva o seu conhecimento. Deus os abençoe em Cristo Jesus.